Bem, gente, mais uma semana, mais um final de ano. Estou falando aqui sobre STF, a ditadura da toga e o povo brasileiro. Nós tivemos um exemplo muito grande, muito bacana na Bolívia, né? Quando a gente vem pedindo a intervenção cívica-militar, era exatamente esse processo bem parecido o qual nós estávamos pretendendo. A ditadura, e longe de vivermos uma ditadura, nós estaríamos vivendo uma ditadura se o PT e seus partidos de fora de São Paulo estivessem juntos aí nesse momento. Principalmente se o PT, pessoal, estivessem administrando o país. Hoje, dia 24 de novembro de 2019, se nós tivéssemos com uma eleição aí ganha, que era o páreo aí PT e PSL, qual Jair Bolsonaro saiu vitorioso, nós estaríamos sem dúvida para uma Venezuela. Mas ainda não vencemos, não, nós estamos longe, eles estão se agrupando, eles estão... E a vergonha que nós nos encontramos hoje sobre essas condições de o STF voltar na prerrogativa deles, de que, como vocês sabiam, ou muitos, né, talvez não saibam, é que o Código Penal via sendo seguido e tendo uma jurisprudência desde 1940 até 2009. Esse Código Penal estava valendo a prisão em segunda instância. Mas o que aconteceu? Aconteceu que os colarinhos brancos foram sendo pegos pela Lava Jato no mensalão, e aí começaram a levantar a hipótese, né, de romper a segunda instância. E novamente veio à tona essa votação em 2013 e permaneceu em 2016, tentaram de novo e continuou a segunda instância. E eles vendo que havia uma brecha para soltar o Lula, né, eles simplesmente, com advogado, foram lá. Bom, e se você for ver o artigo 5º da Constituição, todos nós somos perante igual na lei. Só que perante igual à lei é aquele que tem dinheiro para soltar, para chegar até o STF. Perante a lei, nós somos iguais àqueles que não precisam de cota racial, aqueles que não têm fórum privilegiado, aqueles que não têm hospitais públicos ou não precisam deles, aqueles juízes e desembargadores que têm plano de saúde que é estendido até a sua ex-sogra, até aos seus enteados. Essa é a realidade que acontece em um plano chamado mútua que esses protervos têm. Isto é uma súcia, isso é um aglomerado de canalhas que nós temos. Então, assim, gente, eu sempre falo nos meus discursos de rua e as falas que eu tenho aqui no Fórum do Brasil, que o nosso problema não é político, né? Nosso problema maior é o judiciário. Mas são eles que fazem a lei. Quando você vai montar um partido, né, a primeira coisa que o cara pega é puxar um advogado para o lado do partido, né? Principalmente depois que essa Constituição foi elaborada, é a Constituição Comunista de 88, né, que é o 5º Constitucional. Então, gente, nós precisamos dar um basta nisso. Como é que nós vamos fazer? Bom, fora do Brasil, em reunião, em algumas reuniões que nós sempre estamos, nós tivemos a ideia de algumas ações. Então, não sei se vai dar para vocês lerem aí, né, porque talvez entre ao contrário, mas vocês podem visitar a página do Fórum do Brasil, que está aqui, ó, né, Fórum do Brasil do Rio de Janeiro, né? Tem fake aí também, né? Tinham pessoas que faziam parte do nosso grupo, deu uma volta no nosso caixa e aí fizeram lá, mas
graças a Deus a gente vai com o nosso empenho aí mantendo o nosso trabalho. Bom, então é o seguinte, gente, nós temos que mudar principalmente essa Constituição, acabar com essa Constituição comunista que foi feita em 88 para proteger bandido. Então nós temos algumas ideias, né? Eu vou falar sobre o STF que voltou aí para a prisão de segunda instância e mais de 10 mil bandidos estão para ser soltos. Alguns falam em 180 mil, 160 mil, mas não essa quantidade toda não tem dinheiro para chegar a uma segunda instância aí, né, com muito dinheiro. Uma quantidade razoável realmente pode chegar à segunda instância. Porque a justiça aqui, ela não é para todos. Essa é o artigo 5º da Constituição, que fala que todos nós somos iguais perante a Constituição. E não é a realidade. Quem tem dinheiro vai ser solto, quem não vai, não tem condições. Então, gente, uma colocação que que nós fizemos aqui, né, sobre o judiciário é fim das mordomias. Né? Quais são as mordomias? Auxílio paletó, plano de assistência médica estendido para todos os seus parentes, nós é que pagamos essa conta. Fim das mordomias, né? A gasolina, motorista, é um PM normalmente, é um funcionário público, entendeu? Que gasta, se ele pedir segurança, ele tem direito, carro blindado, sabe? Pode pedir 2, 3 carros blindados. Fim dos recessos. O que acontece no nosso judiciário? Que beleza, os processos demoram anos e anos, por quê? Eles têm recesso, eles têm férias, e tem o recesso de final de ano, o recesso do meio do ano, e tem mais férias, né? E tem outra coisa, o funcionário lá de baixo calão, né? O funcionário, um técnico, um auxiliar qualquer lá, ele tem direito na semana de faltar um dia. Funcionário na justiça é isso, entendeu? Então ele tem lá, coitado, ele trabalha muito, né? De meio-dia em diante, ele tem obrigação, então ele tem direito. E fora, concurso público, tem um monte de drogado que fuma, cheira e chega, falta e não vai trabalhar, pede assistência. Então essas mordomias, isso tem que se acabar, isso tem que ser eliminado. Bom, punição para juiz ladrão. A punição para o juiz ladrão tem que ser prisão, ele tem que ser exonerado, ele tem que perder o cargo, ele não tem que ser afastado e continuar recebendo os seus honorários, o seu salário, né? Fim do 5º constitucional. A maior vergonha que se pode ter no mundo, né, é você um juiz, um desembargador denominado por um cargo político. Houve um debate uma vez, um amigo, até um cara que é do PSOL, veio falar comigo, o 5º constitucional é bacana que vai vir uma da pessoa. Só que isso tem que ser muito pensado, isso tem que, se for acontecer, eu penso que deveria ser concurso público, entendeu? Mas pode ser discutido. Uma instituição, pessoas votarem por aquela, e não ser escolhido por um prefeito, um governador e pelo Estado, enfim. Eu sou contra o STF ser feito dessa forma. Não dá, nós não temos fortes leis, não temos um país sério por enquanto. Um dia nós podemos seguir como nos Estados Unidos, mas hoje não dá aqui não dá. Nunca foi eliminado ninguém que tenha sido indicado para o STF, que o Congresso, que o Senado tenha eliminado alguém. Nunca, tá? Nesses anos que eu conheço aí, isso não tem acontecido. Bom,